Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje a mais um estudo. E no nosso estudo de hoje, faremos um complemento àquele nosso estudo de Daniel 12, sobre os 1260, 1290 e 1335 dias. Caso os irmãos não sejam inscritos no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas. Naquele estudo, irmãos, eu tive alguns problemas com a memória do meu celular. Então eu quase não falei dos 1335. Então nesse estudo eu gostaria de fazer um complemento falando sobre eles. Só para recapitular o que vimos naquele estudo, 1260 é os 3 anos e meio da grande tribulação, o tempo em que a besta assume o seu poder e persegue a igreja. No final dos 1260 dias, a igreja é arrebatada para receber galardão. Todos aqueles que forem dignos de se tornarem reis e sacerdotes de Cristo e de terem seus corpos glorificados. Como diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira ressurreição, pois sobre eles não tem poder a segunda morte, porquanto serão reis e sacerdotes de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então, quando diz bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira ressurreição, isto mostra que tem pessoas que não terão parte nesta primeira ressurreição. E esses que não têm parte não serão reis e sacerdotes. Então, nos 1260 dias, nós temos esta referência. No 1290, nós temos a Batalha do Vale do Armagedon, quando a igreja vem com o Senhor Jesus Cristo para executar juízo sobre a besta e sobre o falso profeta. Essa batalha do Vale do Armagedon está em Apocalipse 19, do versículo 11 ao 21. Os irmãos podem comprovar. Então, irmãos, quando diz aqui em Daniel capítulo 12, versículo 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Isso mostra que no final da grande tribulação, quando tudo acabar, ainda vai haver pessoas vivas e com esperança. E quem são essas pessoas? Daniel capítulo 7, versículo 11 e 12. Só para ter uma contextualização melhor. Daniel capítulo 7, Daniel vê 4 animais. Um leão, um urso e um leopardo de 4 cabeças. E a besta terrível com 10 chifres. A besta terrível é o 4º animal. Aquele que vai até o final se expandindo a sua visão. E que mostra o reino do anticristo, o seu império. Porque cada um daqueles animais são reinos sobre a terra, são impérios. Impérios que têm nações neles. E veja o que diz em Daniel capítulo 7, versículo 11 e 12. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o 4º animal, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Se eu não me engano, no primeiro estudo, eu mostrei essa parte como sendo a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo. O que também dá a entender isso. Mas além de falar da besta e do falso profeta sendo lançados no lago de fogo, também fala
da grande Babilônia que está sendo queimada e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então é o reino da besta que é queimado e desfeito, assim como a besta e o falso profeta, que são lançados para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, aqui está falando desses dois pontos e da batalha do Armagedon, do vale do Armagedon, aonde a besta e o falso profeta são derrotados e destruídos e lançados no lago de fogo. Aqui, no versículo 12, vai dizer assim, que quanto aos outros animais, ou seja, o leão, o urso e o leopardo, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Por que esses animais também não foram queimados e lançados no fogo? Porque esses animais representam nações que seguiram a besta. E dessas nações que seguiram a besta, tem pessoas que não foram de acordo com o seu sistema, nem com a perseguição que a besta causou sobre o povo santo, o povo de Deus, a Igreja de Cristo. É por isso que esses animais, eles tiveram a vida prolongada por um prazo e um tempo. Então veja que eles têm a vida prolongada, mas eles não recebem a vida eterna ainda. Isso mostra que essas nações, elas não se tornam reis e sacerdotes, mesmo tendo a vida prolongada para entrar no milênio do reinado de Cristo e fazer parte dele. A vida é prolongada por um prazo e um tempo, mas eles ainda morrem. Mas fazem parte do reino milenar de Cristo. Zacarias 14,16 diz: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então veja, irmãos, a festa dos tabernáculos, ela representa o sábado de descanso na terra, o reino milenar de Cristo, 1000 anos de reinado de Cristo. E eu tenho um estudo no canal falando mais sobre isso. E vou deixar ele também na playlist da descrição desse vídeo, para que depois os irmãos possam assistir e ter um melhor entendimento. Assim como também vou deixar do dia da expiação, que é muito importante, porque aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque o dia da expiação era o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar diante da Arca da Aliança. E Apocalipse 11, no versículo 19, depois do toque da 7ª trombeta, que ali está mostrando a vinda de Jesus, é vista a Arca da Aliança no céu. Então faz essa referência ao dia da expiação. E isso é no 1260 dias. E a festa dos tabernáculos no 1335. Veja o que diz Isaías 65, verso 11, confirmando que nações entram no reino milenar, mas não entram com corpos glorificados. Isaías 65, do 17 ao 20, vai dizer assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo,
e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, ou seja, é morrer rápido. No reino milenar de Cristo, porque essas nações e muitos judeus entrarão sem corpos glorificados, e da própria igreja haverá pessoas vivas que entrarão no reino milenar sem corpo glorificado, porque não tiveram parte na primeira ressurreição, pois as suas obras não lhe tiraram a salvação, porém não lhe tornaram dignas de se tornarem reis e sacerdotes. Então esses terão a sua vida prolongada. E como diz Isaías 65, a vida deles terá a longevidade da árvore. Por isso que diz que morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Ou seja, morrer aos 100 anos será morrer rápido. Por isso que usa essa referência, o que pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Mesmo tendo morte e mesmo tendo pecado no reino milenar. Veja que o pecado ele vai ser punido de imediato. Não será como nos dias de hoje, que a pessoa peca, comete um monte de erros, e se ela tiver um poder aquisitivo ou fama, ela ainda consegue muitos favores, consegue conquistar muitas coisas neste mundo. Mas no reino milenar de Cristo, o Senhor Jesus vai reger as nações com cetro de ferro. Então aquele que pecar, o pecado vai ser punido de imediato, mesmo tendo pecado. Porque no reino milenar de Cristo será o descanso de 1000 anos na terra. Então, nesse tempo, Satanás estará aprisionado, não enganará mais as nações, e as nações vão viver em paz umas com as outras. E isso está escrito em Apocalipse capítulo 20. Então, meus irmãos, essas nações que chegam aos 1335 dias, elas passarão por um tribunal. Aquele tribunal de Mateus 25:31. Lembra que nele o Senhor Jesus diz: Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestistes, preso e foste ver-me, enfermo e me visitaste? E os justos perguntarão: Senhor, quando fizemos estas coisas por ti? E o Senhor Jesus vai dizer: quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, irmãos, quem são os pequeninos irmãos de Jesus? É o seu povo, é a igreja. Igreja, não uma placa denominacional, mas pessoas. O povo de Deus, o corpo de Cristo. E veja que também o Senhor Jesus vai dizer aos ímpios, aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, preso e não me visitaste, enfermo e não foste ver-me. E eles também perguntarão: quando deixamos de fazer isso pelo Senhor? E o Senhor dirá: quando deixaram de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o deixaram de fazer. Então, irmãos, nós, como Igreja de Cristo, sabemos que
quando fazemos o bem a uma pessoa, principalmente à igreja, nós estamos fazendo bem ao Senhor Jesus. Lembra-se que Paulo, quando perseguia a igreja, o Senhor Jesus disse a ele: Saulo, por que me persegues? E Saulo perseguia a igreja. Depois ele se tornou Paulo e passou a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Mas antes, ele era perseguidor. Então, meus irmãos, vejam que esses que estão fazendo parte desse julgamento não têm esse entendimento de que aqueles que fazem bem ou mal a uma pessoa, principalmente a igreja, estão fazendo para Jesus. Então, essas pessoas são nações que vão restar da grande tribulação. São pessoas que, na verdade, elas se voltarão para Cristo somente na grande tribulação, quando começarem a ver todos os sinais que acontecerão na terra, feito pelas duas testemunhas, as trombetas caindo, os cálices da ira de Deus. Então, irmãos, essas pessoas se voltarão para Jesus, porque elas não vão concordar com a besta e com o seu sistema, nem com a morte dos justos, nem com a morte do povo de Deus. Então, quando chegar o momento da igreja fugir para o deserto, essas pessoas fugirão juntas. E tem muitas pessoas que não acreditam nesta mensagem da fuga para o deserto. Porém, o único jeito de sobreviver nesse tempo será fugindo para o deserto, como diz em Apocalipse 12. Porque aqueles que estiverem nas grandes cidades, eles ou aceitam a marca da besta ou morrem. Para se ter pessoas vivas, elas não poderão estar vivendo no sistema da besta, mas terão que estar fora dele. Por isso que Deus ele fala que deu à mulher as duas asas da grande águia, para levá-la ao deserto, onde ela será sustentada por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Ou seja, o anticristo não conseguirá causar dano a ela. No deserto, Deus entrará em juízo com a mulher, para separar os justos dos rebeldes. Mas Deus vai executar seu juízo na terra sobre a besta e vai sustentar esse povo no deserto, e eles vão permanecer vivos até o fim. Então, os 1335 dias está se referindo a estas nações, estas pessoas que estarão vivas no final da grande tribulação. Porém, elas não foram dignas de se tornarem reis e sacerdotes. Por isso que eles terão a vida prolongada aqueles que no tribunal de Cristo forem considerados justos, porém eles não alcançaram ainda a vida eterna. Eles passarão depois pelo tribunal do trono branco, aonde, tendo seu nome no livro da vida, eles entram na eternidade. Mas se não tiverem seu nome no livro da vida, depois eles ainda irão para o lago de fogo. E a igreja, que se torna rei e sacerdote, reinará sobre essas nações. Então, por que os 1335 dias faz referência à festa dos tabernáculos? De 1260 dias para 1335 dá 75 dias de diferença. Como eu falei para os irmãos no começo, o dia da expiação ele representa a vinda do Senhor Jesus nos 1260 dias, para arrebatar a igreja e entregar galardão, e tornar os justos em reis e sacerdotes com corpos glorificados. Do dia da expiação
Para a festa dos tabernáculos, são 5 dias de diferença. O dia da expiação é no dia 10 do 7º mês e a festa dos tabernáculos no dia 15 do 7º mês. Se nós multiplicarmos esses 5 dias de diferença pela data da festa dos tabernáculos, que é o dia 15, o resultado dá 75. 75 dias entre o 1260 e o 1335. É como uma parábola de Deus dizendo o tempo entre a vinda do Senhor Jesus no dia da expiação e a entrada no reino milenar na festa dos tabernáculos. E veja, para nós finalizarmos, Daniel capítulo 7, versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Os reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. A Igreja glorificada, todos aqueles que foram achados dignos de se tornarem reis e sacerdotes de Cristo e serão corregentes de Cristo no reino milenar. Então, irmãos, esse era o estudo de hoje. Que os irmãos venham meditar para que o estudo possa trazer mais edificação para a sua vida e reflexão para que você cuide mais da sua vida com Deus e vigie mais as suas obras. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas e tocadas pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.